Olá, viajantes, tudo bem? Gostariam de germinar uma ideia? Germinal, do autor francês Émile Zola, é um livro. É um autor, na verdade, é um autor do naturalismo, é o maior representante do naturalismo francês e também seu criador. E agora vai rolar uma briga ali, então é, ignore um pouquinho. Ele é o criador, mas representante do naturalismo na França. E isso é importante porque enquanto eu estava lendo esse livro, quando ele vai explicar como que o livro vai tratar da história dos mineiros, como é que eles vivem, como é que eles trabalham. Então quando ele vai falar sobre onde eles moram, o lugar onde eles moram, me lembrou muito um Cortiço e também o livro O Cortiço, do Aloysio de Azevedo, que é o maior representante do naturalismo aqui no Brasil. Então, foi daí que eu fui ver. Faz sentido, o cara criou o movimento, então faz sentido. Enfim, além disso, o Émile Zola ele se inspirou para as histórias que ele escrevia. Ele se inspirou na Comédia Humana do Balzac, que para quem não conhece o Balzac, resumidamente, todos os livros que ele escreveu é um autor francês. Todos os livros que ele escreveu faziam parte de uma única série, chamada de A Comédia Humana, onde ele queria fazer era estudos dos costumes, estudos da vida cotidiana, da vida provinciana. São uma série de 90 livros, praticamente tudo que ele escreveu na vida dele faz parte dessa série. Tem personagens recorrentes, tem... Acho que isso aqui é interessante, foi o primeiro universo interligado, vamos dizer assim. Eu tá doido pra ir lá na rua, ver se ele tá assim. Enfim, o que eu tava falando mesmo? Tá bom, Balzac ele criou comédia humana e inspirou bastante escritores, inclusive o Émile Zola. E tá complicado aqui. Ele inspirou o Émile Zola a criar sua própria história. Ele tem... Não lembro quantos livros são. Tá difícil hoje. Tá difícil hoje. Deixa eu ver se tem aqui quantos livros que ele escreveu, que faz parte da série de livros dele. Ok, aqui na breve biografia que tem nessa edição aqui não fala quantos livros ele escreveu, só fala alguns títulos mais famosos. Mas o que ele queria escrever era basicamente essa série de livros da vida em Paris, principalmente. E o que mais interessante pode falar sobre ele é que ele também escreveu um pouquinho de textos políticos e como eu tava falando, ele também escreveu uns textos políticos e ele tem uma morte muito misteriosa, onde falam que foi um possível homicídio, já que como é que era a morte dele mesmo? Foi intoxicação por dióxido de carbono? Que é asfixiado pelas emanações de gás de um fogareiro, onde dizem aí que isso foi armado e foi um homicídio. É meio interessantezinho. Mas enfim, nunca descobriram nenhum suspeito, então é só uma teoria de que isso aconteceu. Enfim, agora falar sobre o livro, falar sobre essa historinha bem interessantezinha, onde a gente inicia já numa noite, onde nosso protagonista ele tá vagando por aí, tentando encontrar emprego, literalmente, pobre e miserável. O nome dele é Etienne e acho que é por isso que vai estar na thumb um macaquinho do Bloom CD6, porque é o mesmo nome. Toda vez que eu li Etienne eu só lembrava dele, porque eu tenho mais de 100 horas no Bloom CD6 e não fiz nem metade do jogo. Mas enfim, voltando a falar sobre o livro, o nome dele é Etienne, ele está procurando emprego, e que ele encontra esse velho mineiro, que ele não tem nome, mas ele tem um apelido. Quer dizer, eu esqueci o nome dele, mas ele tem um apelido chamado Boa Morte. Porque, resumidamente, ele trabalha há uns mais de 40 anos na mina, e já teve 3 oportunidades que ele podia ter morrido, e ele não morreu na mina. O que quer dizer que ele vai ter uma boa morte. Enfim, aqui a gente já pega um negocinho que ele tá todo aos pedaços, o senhorzinho, depois de tanto trabalhar na mina. Tanto que ele escarra e o catarro dele é preto, porque falam que é o carvão que tá nos pulmões dele, de tanto que ele trabalhou na mina. Que, resumidamente, ele ainda quer trabalhar mais 2 anos só para poder receber, se eu não me engano, acho que era 20 francos a mais de renda da aposentadoria.
Que aí já te pega um pouquinho do que vai se tratar muito esse livro. Muito da questão trabalhadora. O naturalismo, ele é isso eu esqueci de mencionar também, né, explicar. O naturalismo é uma corrente do realismo, mas em vez de a gente encarar a psicologia de um único indivíduo, a gente encara a psicologia de um grupo. E nesse caso sempre é grupos mais vulneráveis, grupos mais pobres. E também tem determinismo científico e as teorias evolucionistas do Darwin, onde o meio ambiente que vai formar o ser humano. Isso já não é mais verdade, mas mesmo assim a gente vai ver muito nesse livro como as crianças que crescem nesse meio elas ficam iguais elas ficam iguais aos adultos. Espera aí que o gato derrubou um negocinho aqui. Que hoje tá difícil de gravar. Hoje tá difícil de gravar. Mas tem pouco que eu não gravo. Peraí, tem um montão de livro ali que eu já li também. Mas hoje tá difícil de gravar. Enfim, vai ter esse momento de determinismo científico, onde o ambiente molda o ser humano, que vai ter as crianças, elas se inspiram nos adultos e elas vão ficar iguais a eles. E meio que não tem muita escapatória. Enfim, isso aí eu já estou me adiantando um pouquinho, como ele vai falar mais pra frente, mas continuando esse papo com Boa Morte, então ele vai apresentar a mina onde ele trabalha, onde talvez o Etienne possa ter um trabalho. E, né, o Etienne ele tinha um trabalho, só que aqui a gente é apresentado a um probleminha de família que ele tem, que é o alcoolismo. Ele bebe e simplesmente o sangue sobe pra cabeça e ele tem vontade de matar as pessoas. Então ele brigou com o chefe dele e daí não. Ele queria matar o chefe dele na real, e daí não deu certo. Enfim, depois disso a gente vai acompanhar um pouquinho da família Marreu, que no caso é a família do Boa Morte. Tem o pai Marreu, tem a esposa do Marreu, que eu nem lembro do nome dela, porque todo momento ela só é chamada de esposa do Marreu. Tem a Catherine, vai ter. Agora eu esqueci os outros nomes, porque são esses personagens os mais importantes. Mas a Catherine ela tem um irmão mais velho que tá namorando uma outra moça, e mais tarde ele vai casar com ela, e daí ele vai se mudar de casa. E tem muitos irmãos. Muitos irmãos. Tem um que é mais adolescente, que ele pode trabalhar, mas os outros são pequenininhos. E no máximo eles só pedem esmola na rua. Mas isso é toda uma família que está trabalhando. Eu esqueci também de mencionar que com o Boa Morte, ele fala de que tem já umas 3 gerações da família dele que está trabalhando nessa mina. E agora tem ainda mais, porque tem um filho, tem uns netos também vão trabalhar na mina, e é isso. É basicamente um contrato de alma. Tu começa a trabalhar lá, tu não consegue sair mais. Acho que tem muito. Pode se relacionar um pouquinho de hoje em dia. Alguém que vai trabalhar num emprego, porque só tem uma renda, só para sobreviver de qualquer jeito, mas não tem crescimento. Essa pessoa, até quando é escala 6 por 1, né? A pessoa não consegue fazer mais nada da vida e tenta esse emprego só por um ano, e quando vai ver, passar 10 anos e ainda tá lá. Então às vezes você é presa do capitalismo, fica. A vida acaba, assim começa num novo trabalho. Enfim, eu não queria falar um pouquinho desses negócios mais políticos, porque eu não me considero uma pessoa muito sabida dessas coisas, então minha opinião acho que não conta muito, eu não sei muito sobre o que eu posso falar. Mas felizmente esse livro ele é muito político, eu acho que é um ótimo livro para se abrir a mente, somente com essas questões que está hoje em dia de aumento do salário mínimo e fim da escala 6 por 1, isso é bastante importante. Acho que é um livro que muita gente deveria ler para ter um pouquinho mais de opinião crítica, opinião política, esse tipo de coisa. Enfim, a gente começa com essa família, a gente conhece todos os membros da família, como é que eles vivem, e é aí que, se eu não me engano, acho que tem uma gradadora que ela fica doente, então o Etienne pode entrar no lugar dela. É aí que ele começa a trabalhar, e a gente já pega todo o trabalho na mina, mas esqueci de mencionar, eu esqueci, meu Deus do céu, eu devia ter feito o roteiro, eu esqueço tudo. O Emile Zola, ele trabalhou por 2 meses como mineiro para poder escrever mais verossimilhança, vamos dizer assim, para poder escrever com mais para ele poder escrever com mais propriedade como é que é trabalhar numa mina, o que as pessoas sofrem, como é que é o companheirismo dos mineiros, tem isso também, sei lá, os bares, as brigas que eles fazem, as fofocas, como é que é conviver no geral com os mineiros.
Então, a parte do trabalho da mina é muito bem detalhada, é muito legal. Ele vai falar sobre todos os equipamentos dos mineiros, como é que eles vão descer no elevador, a profundidade das minas, como é que pode estar frio lá fora, mas dentro da mina faz mais de 40, algumas minas, né, fazem mais de 40 graus, é um calor, um abafamento gigantesco, é um suor, como às vezes tu não tá de sapato, às vezes tu tem que basicamente tu ficar corcunda de tanto se agachar numa mina que é mais menorzinha, e de como conforme tu vai fazendo, tu consegue até sair, até fazer no escuro, né, os caminhos que tem que fazer entre as galerias da mina. Então, E também tem uma coisa bem legal que ele vai falar de como a mina é como se fosse uma fera que devora as pessoas. Aqui eu vou precisar ver a minha anotação do que exatamente eu tinha escrito. Quando os trabalhadores vão começar a trabalhar, vão descer do elevador, ele chama de carga humana. E que a mina é uma devoradora de carga humana. Enfim, lá o Etienne vai trabalhar bastante junto com a Catherine, que vai ensinar o trabalho para ele. E eles vão acabar se gostando bastante. Mas tem um probleminha, que a Catherine ela já tinha um pretendente que é bastante ciumento. E, resumidamente, lá se você beijou, se você se você tira a virgindade da pessoa, basicamente é para casar. Ok, como eu tava dizendo que tem esses costumes lá, então esse namorado, eu esqueci o nome dele também, eu esqueço tudo. Enfim, como eu tava dizendo, tem esses costumes lá, onde se beijou a pessoa, namorou a pessoa, então é basicamente para casar. Então tem esse adversário da Etienne agora, o Chaval, que ciumento, ele já vai lá, beija a Catherine, e basicamente é como se estivesse falando, ela é minha, sai fora. O cara é bem ciumento. Tanto que tem uma parte onde, para poder economizar, o Etienne ele vai morar junto com os Marrel. E é literalmente se morar só todo mundo dormindo no único quarto. E o cara vai ficar tão ciumento que daí ele vai chamar a Catherine para morar com ele. E infelizmente o Chaval é um baita de um desgraçado, mas a Catherine ela também ela vamos dizer assim, ela é presa do sistema, já que ela sabe que é assim que funcionam as coisas, que se ela tá com alguém tem que casar com essa pessoa, então não importava o quanto que o Chaval batia nela, o quanto que ele era ciumento, o quanto que parecia que não gostava dela mesmo, não importava tudo que ele fazia, ela continuava amando ele, continuava com ele, porque ela também não teria nenhum outro lugar, se ela não ficasse com ele, ela seria uma pessoa desonrosa. Mas enfim, vai ter todo esse trabalho na mina, o Etienne ele fica acabado, porque tu trabalha praticamente mais 12 horas por dia, só vai ganhar. Tu não ganha nenhum salário mínimo, que tu ganha um mínimo de dinheiro por cada vagão que tu. Esqueci o nome, não, acho que não é vagão. É o carrinho de mina, eu esqueci como é que se chama. Mas por causa cada carrinho de mina cheio que tu pega, tu vai ganhar um franco. É basicamente assim. E o problema é que tem um teste de qualidade, onde se aquele carrinho não atinge esse teste de qualidade, então tu não ganha nada por ele, mesmo tendo trabalhado bastante. Isso vai causar bastante problema, porque mais pra frente os diretores da mina vão começar a diminuir cada vez mais o valor do vagão, e daí vai rolar a revolução dos mineiros, resumidamente. Enfim, o Etienne ele fica bastante cansado desse primeiro dia trabalhado. E ele já fala, daqui um mês, no máximo, eu vou embora, conseguir um dinheiro. Só que daí passa vários meses, ele continua lá trabalhando, ele até se acostuma como é que é a vida, e é isso que eu falei, tu vira presa desse trabalho. Porque senão tu não sobrevive, tu não consegue fazer mais nada. Nesse meio tempo a gente vê como é que é a rotina como é que é a rotina de todos os parentes do Marrel, como é que é os filhinhos dele indo pedir esmola para poder sobreviver, porque eles não têm dinheiro, como é que é a esposa indo pedir mais dinheiro, pedir um empréstimo na mercearia, onde o desgraçado ele falou que se fosse a filha dele, daí eles resolviam, não precisava nem pagar. Mas como era a esposa, então mais tarde eles iam ter que pagar. Que mais tarde, o desgraçado ele vai ter um baita de um destino. Como eu li esse livro tem um pouquinho de tempo, já faz mais ou menos um mês, eu não consegui bem não consegui bem gravar, então tem bastante coisa que tá misturada na minha memória, por isso que eu vou ficar misturando aqui. Os outros livros ali são um pouquinho mais recentes, porque esse aqui
por enquanto, é o maior livro que eu já fiz vídeo. Ele tem mais ou menos... Deixa eu ver. Ele tem 500 páginas. Esse aqui é o maior. Eu acho que é o primeiro romance também. A maioria é novela. Né? Niatótica Niasvana é uma novela, já que ele é incompleto e é mais menorzinho. Então esse aqui é o maior livro. O primeiro romance e ainda é o maior livro que eu já fiz vídeo. Sem falar que acho que para comentar um pouquinho da edição, coisa que eu esqueci. Essa edição daqui é da Abril Cultural, de 1980. Por isso que ela vai ser igualzinha a outras coloridinhas que eu vou ter para cá. E como todas essas edições, até que ela tem umas guardas bem legalzinho. Isso daqui é. Deixa eu ver o que é aqui. Essa guarda. Ela é Trabalhadores Italianos em Greve. Pintura de Pelisa de Volpedo. Provavelmente eu falei errado. Mas enfim, é bem condizente com a história esse livro. Enfim, como todo livro dessas edições aqui, as obras-primas, então vem com a biografia, vem com a foto do autor. E o que eu posso dizer é que ele é um livro realmente grande, mas que eu gostei bastante de ler. Resumidamente, eu devorei os capítulos, porque cada capítulo tem mais ou menos umas 10 páginas, um pouquinho mais. E eu li um capítulo, eu já queria ler outro, quando eu via já passava uma hora, eu tinha lido 3 capítulos. E tem livros ali que são um pouquinho chatinhos, que eu demorei um pouquinho mais para ler. Só que esse aqui foi até que bem divertido, até que eu li bem rápido. Ele é fácil de ler, ele não tem muita descrição, sei lá, ele acho bem gostosinho de ler, só pra comentar assim. Mas acho que, como sempre, acho que talvez uma edição mais atual fosse melhor. Se você não é muito de edições antigas, edições usadas, no caso essa daqui é de 1980, então acho que é legal pegar uma edição mais atual. Até porque acho que agora tem até mais livros do Emile Zola do que tinha antigamente, possivelmente. Eu sei que tem vários livros, vários clássicos que estão sendo traduzidos só hoje em dia, então é bem legalzinho dar uma olhada nisso. Enfim, eu não lembro mais onde é que eu tava, então vou continuar com o que eu lembro da história. De que o Etienne, conforme ele tá trabalhando, ele passa um tempinho estudando. No lugar onde ele fica, na pousada que ele fica, não lembro o nome exatamente de onde que ele fica, tem esse russo. Esse russo que ele fugiu porque ele era um preso político. E no caso não é político preso, é preso político. Ele tá preso por causa de política, porque ele era revolucionário, ele é anarquista. Ele é anarquista socialista, se eu não me engano. E ele realmente queria fazer golpes para poder instaurar o socialismo na Rússia, coisa que no momento não deu certo. Só que mais tarde vai dar certo. A história contou que mais tarde vai dar certo. Tanto que tem umas partes nesse livro que eu acho que é basicamente um tutorial para a revolução do proletariado. Porque quando mais tarde vai ter uma greve no livro e ela não acaba dando certo porque o exército chega para intervir. E é nesse momento que o Zola ele fala que se o exército ficasse do lado do povo, se o exército não protegesse esses únicos burgueses, essas poucas pessoas no poder, se o exército se juntasse na revolução do proletariado, se isso funcionasse, aí sim funcionaria a greve, aí sim funcionaria a revolução, aí sim instauraria uma nova ordem no mundo. E é quase isso que aconteceu com a União Soviética, que eu acho muito legal, porque esse livro foi uns 20, 30 anos antes disso acontecer. Então ele basicamente publicou um tutorial, publicou uma visão do que ia acontecer. Adivinha, esse revolucionário, esse anarquista, o Suvarin, acho que esse é o nome dele, se eu não me engano, ele que vai dar umas ideias pro Etienne, ele que vai falar do anarquismo, ele que vai falar de como, para criar uma nova sociedade, a gente tem que queimar essa sociedade primeiro. E isso também vai um pouquinho, acho que do ponto político do Emile Zola, porque quando eu fui pesquisar sobre ele, tava ali que ele era liberalista, e pesquisando sobre, cair numa página anarquista, então acho que faz um pouquinho de sentido. Enfim, é com o Suvarin que o Etienne ele vai decidir de estudar, ele vai decidir pesquisar um pouquinho, ele vai ler Karl Marx, ele vai ler mais coisinhas de teorias socialistas, é aí que ele vai aprender mais, e aí que ele vai decidir incitar uma greve. Que para poder que os trabalhadores entrem em greve, para poder ter mais condições, eles vão fazer uma caixinha de suprimentos, onde cada dia vão doar um pouquinho de dinheiro, assim, quando rolar a greve, vão ter dinheiro suficiente para comprar pão para os milhares de trabalhadores que trabalham na mina. O problema é que os diretores eles sabem dessa caixa, eles até tentam tomar controle dela, e
eles incitam a greve mais cedo, tanto que eles só tiveram dinheiro para uma semana de pão, por exemplo, e eles incitam essa greve mais cedo, fazendo com que os vagões valem menos. Dando menos dinheiro para os trabalhadores. Cada vez eles vão dando menos dinheiro, quanto mais barato for possível a mão de obra, eles vão fazer. Então, assim, inicia a greve. Eles achavam que iam ser só uma semana de greve, mas a greve dura por meses. E literalmente tem até uma filhinha dos Marreu que morreu de fome nessa greve. Mas eles não queriam. Eles foram até a última. Depois disso aí, eles iam até a última da última. Eles iam morrer de fome para não ter que trabalhar lá. Não nas condições que o presidente queria. Até rola um pouquinho de revolução. Tem até um dia onde eles vão, resumidamente, em mina para quebrar tudo que tem lá, para até pegar mais pessoas para greve. Que eu acho um momento um pouquinho divertido, um momento bem louco. Eles vão de mina em mina, vão quebrando tudo. E quando eles vão ver, tipo, começa com 100 pessoas, mas quando eles vão andando, tem mais de 3.000 pessoas. No final, eles vão até na casa do diretor, mas eles se protegem lá dentro. Uma coisa que eu acho bem interessante é como o diretor, ele meio que tava se achando bastante, mas quando tinha bastante trabalhador na casa dele, o cara se fechou. Eu acho que é bastante parte de preconceito também, tem isso. Como tem um momento que eles vão discutir os termos dos acordos que eles querem fazer, e quando os trabalhadores chegam lá, os representantes dos trabalhadores, esse pessoal mais rico já fala ali, esconde a louça, esconde os negocinhos pra ninguém roubar nada. E acho que uma parte que me dá bastante raiva, que eu senti uma baita de uma raiva quando eu tava lendo esse livro, essa parte da gente rica, onde eles vão falar que não pode ter greve porque eles também vão passar fome. Enquanto eles literalmente estão passando fome, os mineiros, os caras ali estão comendo lagosta, os caras ali tem. O diretor, ele tem imóveis lá que é do século XVI na casa dele. Enquanto os mineiros, eles têm que ficar vendendo as pouquinhas coisas que eles têm só para poder sobreviver um pouquinho mais na greve, né? Eles mal têm coisas, na verdade, para vender. Todo mundo dorme num único quarto. Eu esqueci de mencionar também a parte da casa deles, onde é o material mais barato possível, literalmente as paredes mais finas do mundo que eles podiam fazer para continuar em pé. Então a gente consegue escutar a pessoa falando do outro lado da parede. Tanto assim que, como acontece muito no naturalismo, o sexo é uma coisa natural. Então rola muito nesse livro. Ok, voltando para o que eu estava falando, eu estava falando sobre sexo naquele momento, que foi interrompido, e de como dá para escutar o seu vizinho do outro lado transando com a esposa, e as crianças escutam isso, tanto que elas acabam pegando esses hábitos dos pais. Acontece essa animalização do ser humano, isso também é natural, do naturalismo, e é como se as pessoas nesse lugar, o Etienne, quando ele começa a estudar, ele percebe isso. Como se as pessoas nesse lugar elas não têm instrução, como se elas não tivessem tipo consciência, vamos dizer assim, de como é mais animais por instinto. Tanto que o instinto de reprodução, crianças simulam esses atos e tudo mais, porque aprendem com os mais velhos, enxergam bastante. É natural, tem literalmente um canto onde tu vai ver e tem um monte de adolescente tudo na grama ali deitado, fazendo coisas, e chega até um desse pessoal rico, que o cara, a esposa não gosta mais dele, praticamente não dorme nem no mesmo quarto que ele, e o cara só fica olhando os jovens falando: eu queria estar lá. Pô, eu daria todo o meu dinheiro pra estar lá, junto com eles. E é isso que eu falei, tem essas partes que é meio mais engraçadinha no livro, apesar de 90% dele ser miséria. Enfim, vamos continuar a revolução, vamos continuar a greve. Acho que eu já mencionei todos os ataques que eles fizeram durante a greve. E não sei se dá pra escutar um caminhão agora na rua. Deixa eu ver agora. Eles vão continuar a greve para ver. Cada dia a companhia dos mineiros ali vai perdendo milhões por dia. Tem um momento que o Etienne ele vai andar pelas ruas, não tem nada para fazer, não tem nem nada para comer, não tem mais nem dinheiro para gastar, então ele só fica andando nas ruas. Ele vai ver que enquanto ele está andando, ele vai ficar olhando dos lados que vários negócios que tinham pelas ruas estão fechando, justamente por causa dessa greve. No final acabou mais afetando o comércio local do que realmente o grande capital, as grandes empresas. Infelizmente, né, não se vence o capitalismo assim tão fácil com uma grevezinha. Outra coisa que eu esqueci de mencionar, já é, sei lá, a quinta coisa, eu acho, é que inicialmente, eles tiveram ajuda da Internacional, que acho que seria algo tipo
Essa internacional ela funcionaria tipo um sindicato trabalhista, e é onde eles se juntam à internacional, os trabalhadores, os mineiros, e com isso, no início eles até têm um apoio a mais, tanto que eles ganham mais uma semana de pão, com o dinheirinho que eles ganham, só que conforme o tempo vai passar, eles vão descobrir que a internacional, o sindicato, ele se eu não me engano, é da Inglaterra que passa, não sei nem porque se chama internacional. Esses contextos históricos eu não tenho muita certeza. Ruim dessa edição antiga que quase não tem notas para explicar as coisinhas, só uma ou outra. Então eu não sei se é internacional baseado em alguma coisa da vida real, se é o sindicato, alguma coisa assim, mas é como eu vejo. É, enfim, por uma falta de gerência, por uma falta de. Não falta de gerência, acho que foi gerência até demais. Tanto que eles estavam divididos em vários grupos, a internacional, só que cada grupo queria tomar o poder para si. Então acabou que a internacional se dividiu e ela se autodestruiu, ela implodiu por dentro. Por causa do todo mundo querendo ser protagonista e todo mundo querendo gerenciar as coisas. Então a internacional caiu e no final a greve continua até as últimas, só que meio que quase não faz mais sentido. Depois de um tempo, a companhia ela começa a contratar mão de obra belga, porque os belgas eles aceitam sim o pequeno dinheiro que eles iam ganhar por cada vagão, por cada trabalho que eles iam fazer na mina. E é nesse momento aí que para os belgas começarem a trabalhar, eles têm proteção do exército. É nesse momento aí que rola a última briga da greve, onde eu não vou dar spoilers para essa parte, mas eu só vou mencionar que muita gente morre. Muita gente morre, e no final acaba que eles mandam uns gerentes para lá para verificar toda a situação, e no final acaba que os trabalhadores voltam de novo com uma situação. Eles aceitam a situação no final. Então, meio que o Etienne ele não mudou nada, ele só piorou a vida de muita gente, porque muita gente morreu por causa dele. Essa parte que eu não gostei. Acho que eu ainda tenho que encontrar um livro francês que eu gosto do final. Porque eu não acho que, dos que eu já li até agora, nenhum foi satisfatório o suficiente. Não foi. É só tragédia no final dos livros franceses da maioria que eu leio. É só as tragédias. Enfim, foi por isso que eu não gostei do final, porque parece que no final o Whitney não fez diferença, ele só piorou a vida de todo mundo. Só que também tem aquela parte da esperança, que até o nome do livro se chama Germinal, onde as últimas linhas ali, o Emile Zola vai tacar a canetada falando ali de como pode não ter funcionado, mas o Etienne ele plantou a sementinha que vai germinar na próxima geração, a próxima geração vai conseguir ter realmente uma revolução trabalhista. Acho que talvez aconteceu, né? Porque foi mais ou menos, acho que na próxima geração que vai começar direitos trabalhistas, vai começar um pouquinho mais de revoluções, então talvez realmente tenha feito efeito. Assim, só essa parte do finalzinho que eu não gosto muito, mas tirando isso, é um livro maravilhoso. É um livro muito incrível. É um livro que, como eu mencionei, eu devorei ele, porque realmente ele é muito. Ele foi muito gostosinho de se ler. Não sei muito bem explicar, mas foi bem gostosinho de ler. Apesar dele ser enorme, né? Mas enfim, como é que eu posso dizer? Minha opinião pessoal é que eu gosto de todo o livro, menos a parte final. Só que uma opinião mais objetiva, uma opinião mais crítica, é de que leia esse livro. Tem que ler esse livro. É impressionante como eu vejo bastante dessa lista de livro clássico, até especificamente livro francês, e nunca tem Germinal no meio. Mas quando eu vou ver, por exemplo, análises, vídeos, todo mundo só fica falando de como esse livro é incrível, nota 10 de 10. E é isso que eu acho meio estranho. Por que tu vai pesquisar sobre e tu encontra bastante coisa, mas naturalmente não aparece muita coisa? Mas, enfim, é um livro fenomenal, é um livro incrível. Como eu já mencionei, né, é incrível para se obter um pensamento mais crítico, incrível para se obter um pensamento da realidade também, ele funciona bastante para os dias de hoje, eu acho. Enfim, acho que só por causa do final eu dou para ele nota 9, porque não foi muito satisfatório, mas acho que mudou bastante minha visão de mundo, mudou bastante. Posso dizer que eu aprendi bastante coisa com esse livro e também comparando com umas situações atuais. É um livro incrível. Isso aqui é muito bom. Tanto que até eu comecei a pesquisar um pouquinho mais do autor, até começar a ver mais livros dele também, porque pode ser interessante. Tem até um. Eu não lembro agora qual foi o que eu vi, mas que tem uma situação meio parecida, que é a história de uma moça que ela tem bastante esperanças de conseguir um emprego em Paris e tudo mais, só que ela acaba sendo mais uma presa do capitalismo, acaba que ela tem que vender tudo que ela tem só para poder sobreviver lá.
E meio que essa foi bastante a realidade de quando aconteceu as revoluções industriais, de quando aconteceu esses crescimentos urbanos, como as condições de trabalho eram horríveis. Então, isso aqui é a realidade. É bom ler isso aqui e descobrir de como as coisas melhoraram bastante. Enfim, outros livros que tem dele seria Fortuna dos Rougon, Naná, Germinal, A Besta Humana, A Taberna e Dr. Pascal. Seria os top livros dele. Eu tô querendo comprar uma edição do Naná, que é dessas edições aqui. Tudo que eu sei é que. Acho que é um dos livros que tem uma anti-heroína, se eu não me engano. Mas enfim, é isso. Acho que é isso que eu tenho pra contar sobre o Germinal. É um excelente livro. Espero que tenham gostado. Já leram, estão curiosos pra ler, então comentem aí. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Os vídeos saem a cada 2 semanas e acho que é isso. Então, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até mais, valeu, falou, se cuidem.